Comunicando, missionária Milka Tavares. Rádio Tamandaré, 100% Jesus, 11 horas e 15 minutos. 11 horas e 15 minutos. É o momento da palavra de Deus, momento de alimento, momento de respostas, momento onde o Senhor fala conosco, não é? E nós falamos com Ele através da palavra, através da segurança que há em Cristo Jesus. Hoje eu estava pensando num hino, e este hino me leva a esse texto que está em Romanos, capítulo 8, versículos 31 ao 35, que diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E Deus, quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Exaltado seja o Cordeiro, aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Deus é por nós. Quem é que pode nos acusar? Quem é que pode nos condenar? Ninguém. Se Cristo morreu por nós, Ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele intercede por nós à direita de Deus. Nada pode nos separar do amor dele. Ele é o pão da vida. Ele é a fonte da vida. Ele é a luz da vida. Ele é o caminho da vida. Ele é a palavra da vida. Ele é o autor da vida. Ele é o doador da vida. Ele é o tudo da nossa vida. Então esse texto é um texto poderoso de segurança. Segurança através do amor de Deus em Cristo, afirmando que se Deus está por nós, ninguém pode estar contra nós. Pois Ele entregou seu filho, seu único filho, seu próprio filho, em favor de nós. Nos justificou, intercede por nós. Essa passagem que lemos, ela lista algumas situações, desafios da vida, em que nos mostra a tribulação, a perseguição, a fome, a morte, as forças espirituais. Está dizendo que nada disso poderá nos afastar, nos separar desse amor. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, garantindo a nós a vitória final e com certeza nos tornando inabaláveis. Mas, missionária Milka, eu estou passando por uma fase que só a misericórdia de Deus. Estou passando por uma fase
que ninguém queira passar por ela. Mas eu tenho algo a te dizer. No capítulo 8 de Romanos, 31 ao 33, mostra a defesa de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta retórica que aponta para a impossibilidade de qualquer oposição prevalecer contra o nosso Deus. Essa passagem que lemos em Romanos 8, 31 em diante, também nos mostra o sacrifício de Cristo. Que o próprio Deus, ele não poupou nem o seu Filho por amor a nós, mas o entregou por todos nós, provando o seu amor e garantindo que com ele nos dará todas as coisas. Quem acusará? Quem condenará? Deus justifica e nos declara inocentes. E Cristo Jesus morreu, ressuscitou, e intercede por nós ao lado de Deus, tornando qualquer acusação ineficaz. Mas, missionária Milka, eu aprontei muito, eu errei muito, eu erro muito. Eu sou pecador, sou cheio de defeito, mas está com Jesus? Aceitou a Jesus? Nenhuma condenação há. Ah, missionária Milka, mas eu estou passando por uma situação de decepção. Em Romanos está escrito que quem nos separará do amor de Deus? E o meu pecado, e o meu erro, e minhas falhas? Mas escuta, quem está à direita de Deus é o próprio Cristo, e Ele está intercedendo por você. Ele está defendendo os seus eleitos. Ele está nos defendendo no dia da tribulação. Ele está nos defendendo no dia da angústia, da perseguição, da fome, do nudez, do perigo, da espada, até da morte. Nós somos levados como ovelha para o matadouro, como está no Salmo 44. Mostra que nós enfrentamos perigos reais no dia a dia, mas não estamos sozinhos. Olha, eu gosto de ler o texto, citá-lo e ao mesmo tempo lê-lo, para que aquele que não está com a Bíblia na mão, ele possa acompanhar e saber que o Senhor está falando com ele, com ela e comigo. Porque a palavra é espada alguma de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. E o Salmo 44 nos relata situações impressionantes que o Senhor nos salva. E o salmista diz: em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. A palavra que o salmista canta, diz assim: como por tuas próprias mãos desapossastes as nações e o estabelecestes. Oprimistes os povos e aos pais dessa largueza. Pois não foi por uma espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhe deu a vitória, e sim a tua destra, o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória a Jacó. Como teu auxílio, é ele que auxilia, né? Venceremos os nossos inimigos em teu nome. Nós calçamos os pés, nos preparamos para uma situação que alguém prepara para nos tirar do foco. Eles nos vendem, mas nada lucram, porque eles vendem a nossa vida, vendem o nosso nome. Às vezes eu costumo dizer, eu nem me importo mais com o que falam a meu respeito. Porque se o próprio Jesus, eles queriam dizer que ele não falava em nome de Deus, mas sim em nome de Beelzebu, está repreendido em nome de Jesus. Se o próprio Jesus, eles traziam acusações, queriam expulsá-lo onde ele chegava. Se o próprio Jesus atraía ódio,
Se o próprio Jesus era achincalhado, era colocado de lado. Se o próprio Jesus, ele não era recebido. Imagine eu e você, cheio de falhas, de defeitos. Mas aqui em Romanos diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, irmão, quando Cristo morreu, o Senhor morreu de uma maneira incomum. O lugar da morte também foi um lugar incomum. Todo aquele que lê a palavra e que vai ver o sofrimento de Cristo, entende que ele não era para ter sofrido daquela forma. Mas aí, tudo que acompanhou ali a morte, como o terremoto, as trevas, o véu rasgado, tudo isso mostrou que nunca houve uma morte como a sua. Aleluia. A morte de Jesus, a Bíblia relata que ele morreu segundo a sua vontade. Segundo a vontade de Deus, porque ele disse assim: eu estou aqui para fazer a vontade do Pai e não a minha. Deus enviou o seu filho, não o poupou. O Pai deu e permitiu esse cálice amargo. O Pai permitiu que alguém o ferisse com uma lança. E o Senhor Jesus, ele morreu de livre e espontânea vontade e foi como um cordeiro mudo. Sacrificou-se voluntariamente. Assim como Isaac também, que teve ali aquele sacrifício voluntário. A Bíblia não mostra se ele relutou quando seu pai queria oferecê-lo como um sacrifício ao Senhor. Eu acho que em obediência, ele apenas, quando o seu pai mandou ele deitar-se em cima da lenha, ele só fez atender. Assim mesmo foi Jesus. Claro que de uma forma muito mais extraordinária. O Senhor morreu em cumprimento de todos os sacrifícios. Foi o último e o maior, o decisivo, o perfeito. Glória, sacrifício. Todos os sacrifícios que você imaginar apontam para ele e terminam nele, porque o sacrifício dele foi totalmente diferente e grandioso. O Senhor morreu como substituto. Ele substituiu você, substituiu a mim, substituiu a todos nós, carregou os pecados no seu corpo, para aquele madeiro, ele carregando aquela cruz pesada, porque ali, além do peso da madeira tradicional, uma madeira para suportar o peso de um homem, ainda havia assim o peso espiritual. Não sei se você já passou por isso, mas às vezes estamos cultuando e o culto parece que a gente está arrastando uns 300 quilos. A gente vai cantar e o hino não sai direito. A gente bota uma canção e o CD pula. Se for na internet, a internet para. Dá problema no som. Tem culto que é assim. Tem culto que chega endemoniado, perturbando o culto inteiro. Tem culto que o povo está todo desanimado. Tem culto que o cantor não está na essência. Tem culto que a palavra parece que não flui. É o peso. Eu imagino o peso que Jesus carregou pelos nossos pecados. Mas quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nada neste mundo me separará de ti, Senhor. Será que você consegue dizer essa frase? Mesmo passando por algo que não seja igual ao que eu estou passando, mas por algo que você está passando
Eu mesmo estou sentindo o choro, sentindo emoção, porque só Jesus sabe como está sendo esse início de ano. Mas a palavra diz: nada me separará, glória, de ti, Senhor, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem as coisas do futuro. Nada me separará de ti, Senhor. Aleluia. Irmãos, quando nessa epístola Paulo relata estes fatos que acontecem no nosso dia a dia, a tribulação, a angústia, aleluia, a nudez, o perigo, a espada, a perseguição, a fome, o que é que vai me separar do amor do Senhor? O próprio Paulo disse: por amor de ti somos entregues à morte, o dia todo, ou todo dia. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Só que o Senhor, quando ele estava indo, carregando a cruz, ele foi calado. Eu e você, quando a cruz começa a pesar, quando a luta chega, eita que murmúrio. Jeremias 33:3 diz: reclama a mim. É isso? Não. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Será que tu e eu tá clamando ou tá reclamando? A Bíblia diz que os anjos que pecaram foram tirados do céu e Deus não os poupou. O povo de Israel, Deus não poupou. O Egito, Deus não poupou. Seu filho amado, Deus não poupou. Também não poupará. Se você não crê, ele não vai poupar ninguém. Portanto, é necessário temer ao Senhor, tremer diante da sua presença. É necessário estar no temor de Deus. Porque Cristo, quando ele morreu e deu a sua vida por livre e espontânea vontade, ele se entregou por nós e nos libertou pelo seu sangue. Purificou-nos pela sua palavra. Ele nos selou com o seu Espírito. Aleluia. Cantor Renan está dizendo: é bem assim, tem que clamar a Jesus. No tempo e na hora certa, Jesus faz, é verdade. Então, o que é necessário que Milka faça, que a missionária Milka faça, que o ouvinte faça, que alguém que está nas redes sociais faça, é necessário clamar. Porque a palavra que Paulo ensina é que nada nos separará do amor de Cristo Jesus, nem a altura, nem a profundidade. Eita! Nem coisa do presente, nem criatura, nem nada. Nenhum poder, nem coisas do presente. Nem a vida, nem os anjos, nem principados. Nem a morte poderá nos separar deste amor. Aleluia. Depois de mortos, irmãos, ressuscitaremos. Será que Jesus morreu à toa? Será que Jesus carregou o teu peso, o teu pecado, numa morte de cruz, numa morte vergonhosa? Aleluia. Sem valer a pena? O amor de Deus, ele é inefável, irmãos. O amor de Deus jamais poderá ser apagado. Aleluia. É inescrutável, incansável. Quantas vezes a gente falha? Quantas vezes a gente desagrada? Quantas vezes
Aleluia, por causa do vento. A gente diz palavras que desagrada, mas a palavra diz que nem isso poderá me separar do amor que está em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode tirar o nosso direito desse amor que foi resguardado através de Jesus na cruz por nós? Quem é que vai poder nos separar deste amor tão extraordinário, tão indispensável, este amor que nos deixa constrangido, este amor infindável que o nosso Deus teve por nós? Aleluia! E às vezes está eu e você reclamando por falta de coisas banais que vão ficar neste mundo. Comida, roupa, calçado. Mas Paulo vai dizer com suas palavras: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O amor, a sua misericórdia, aleluia, a sua benignidade, o seu cuidado. Ele não poupou nem o seu filho, irmãos. Que amor é esse? Que amor é esse? Incansável, inefável, que insiste. Quem insiste em nos amar, quem insiste em cuidar de nós, mesmo sendo falhos, mesmo sendo pequeninos, mesmo sendo aqueles que o decepcionam. Aleluia! Mas Deus está dizendo, afirmando nas palavras de Paulo, e eu as repito: ei, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Quem somos nós, irmãos? Eu hoje estava orando, dizendo algumas coisas ao Senhor, e agora, através desta palavra, me envergonho, estou constrangida, porque nós não temos motivo algum para sermos ingratos, irmãos, e somos. Deus, Ele tem cuidado de mim, de você, apesar de sermos quem somos. Nós, como seres humanos, damos atenção, amor a alguém, cuidado a alguém. A gente trata de alguém, na primeira decepção a gente já não quer mais ver. E Deus? Será que Ele quer ver a gente? Será que Deus se importa com a gente? Será que Deus está nos atendendo? Aleluia. Se Deus fosse como nós, irmãos, será que Ele estava cuidando de nós ainda como nós somos? Será que Deus estava se importando comigo e com você se fosse pelos nossos próprios sentimentos? Meu Deus. Aí o apóstolo Paulo começa, capítulo 8, 31 em diante, dizendo as provas e a certeza do amor de Deus. Ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Todas as coisas. Isso que te oprime hoje, isso que tira a tua paz hoje, isso que te deixa amargurado, angustiado hoje, vai ser motivo de gozo, de alegria amanhã.
Isso que está te tirando do norte, isso que está te tirando do prumo, isso que está te tirando do foco, que está fazendo talvez você ter dúvidas desse amor. Vai ser motivo de glorificação amanhã. Por quê? Quando formos para o céu, as palavras, as mensagens, as pregações cessarão. Porque não será mais necessário para ter alegria. Palavras, mensagem de conforto, palavra de ânimo. Mas enquanto estivermos aqui no mundo, tereis aflições. Eu queria citar um versículo que está em Romanos capítulo 8 também. No 27, que diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Será que eu tenho agradado a Deus? Para que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, Jesus, interceda por mim? Será que mesmo nessa angústia, na tribulação, eu tenho honrado o nome de Deus? Será que mesmo em meio à tempestade, eu tenho me posto na confiança em Deus? Será que eu tenho lembrado do sacrifício que ele fez em abrir mão do seu filho único, por amor de mim e de você? Será que valeu a pena? Aleluia. Deixa eu ler um versículo que está aqui em Romanos 11 e o 20. Me faz trazer a memória. Deixa eu ver se entra nessa mensagem que estou citando. Acredito que sim. Bem, pela incredulidades foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. O Senhor está falando comigo e com você, para que a gente tema a Deus, para que a gente esteja firme no Senhor, para que a gente não se ensoberba, porque estamos de pé ainda. Porque quantos, assim como nós, tem aqueles corredores que saem na frente, né? Com aquela força, uma carreira tão grande, sai passando na frente de todo mundo, atropelando todo mundo. Quando vê, a gente vai ali, ó, naquela passada, um passo na frente do outro, dizendo: olha, meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Mesmo sem força, mas eu permaneço na tua presença. Mesmo sem condições, mesmo às vezes sem vontade de ir, mas eu estou aqui. A palavra diz: porque mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Aleluia. Não é o mais forte, não é o que corre na frente, não é o mais poderoso, mas é o que tem pouca força mesmo. Porque em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio de Cristo Jesus. Eu não sei se você está sentindo a presença de Deus aí na tua vida. Ei, a lista final que eu quero deixar para mim, para você: nada pode nos separar. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem futuro, nem altura, nem profundeza, ou qualquer criatura. O amor de Deus em Cristo Jesus é absoluto, e nada neste universo pode nos separar dele. Glória! Mantenha a tua segurança da tua salvação. Mantenha a tua segurança eterna em Cristo. Não por mérito próprio, mas pelo amor de Deus. Não porque tu tem força, porque tu podes,
mas porque Ele te dá força para ter vitória nas adversidades, nas dificuldades. Ele está te mostrando que Ele não te abandonou. Ele está te dando oportunidade para tu experimentar a força dEle e ser mais do que vencedor. Deus está te dizendo hoje: o meu filho, o Espírito Santo, está intercedendo por ti, para te justificar, te tornar justo e te garantir a absolvição. E tu receber a minha segurança, a minha salvação, a minha vitória. Então repito: quem poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus? Eu queria pedir para o irmão Raí procurar aí. Nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Nada neste mundo nos separará do amor de Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade, com o cantor Joás Vieira. Nada neste mundo me separará de ti, Senhor. Nada, nem ninguém me afastará do teu amor, pois estou certo de que nem altura, nem profundidade, nem o porvir me separará de ti, Senhor. Que você possa se alegrar neste dia, ser mais grato, porque por causa de Cristo, por causa do amor de Deus, por causa da intercessão de Jesus, por causa dos gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, tu estás sendo justificado, tu estás sendo salvo, tu estás sendo cada vez mais ajuntado a este amor que há em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, tua casa e a tua família, e que esta palavra cause grande efeito na tua vida, em nome de Jesus.